Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus lhe abençoe, que Deus abençoe o início da sua semana, que seja uma semana abençoada. Nós estaremos agora lendo Atos 22, do verso 1 ao verso 5, aonde Paulo inicia o seu discurso aos judeus que haviam espancado. Diz assim o texto: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Nesta parte inicial do discurso de Paulo, nós vamos ver que Paulo fala do seu passado. E não é um passado honroso. Não é, de maneira nenhuma. Paulo era um fariseu. Os fariseus começaram a existir desde a época dos Macabeus. E esta palavra fariseu vem de um termo grego, está relacionado a escolhidos para manter um zelo das escrituras, mais ou menos isso. Esses fariseus tiveram ouviram Jesus, foram muitas vezes exortados por Jesus. E existia um outro grupo religioso político que se chamava saduceus. Geralmente os sumos sacerdotes eram saduceus. Eles eram mais políticos, mais ligados a... tinham mais flexibilidade com Roma, enquanto os fariseus não. E teologicamente, os fariseus acreditavam em anjos, em sonhos, em ressurreição, e os saduceus não. Então Paulo vai discursar para todos. E Paulo não fala que ele era um fariseu, mas ele fala o que ele era. Ele fala assim: irmãos e pais. Aqui ele está dizendo: olha, vocês são meus irmãos. E aqui tem pessoas que eu considero como pais, como pessoas mais culturalmente mais importantes do que eu, e eu considero como pais. Eu vou fazer a minha defesa. Só que ele não faz defesa. Ele conta uma narrativa da sua vida e o que Deus fez nela. Ele não começa a se desculpar pelo que estava acontecendo, porque ele fez em todo aquele período que ele esteve pregando o evangelho. Ele não faz isso. Ele fala assim: olha, eu vou fazer a minha defesa, mas a defesa dele é contar a narrativa da vida dele. Ele fala: olha, eu sou natural de Tarso, da região da Cilícia, eu fui criado aqui em Jerusalém, eu fui educado pelo rabino Gamaliel, que era todos conheciam e sabiam quem era, um homem muito respeitado, uma escola muito respeitada. Então eles sabiam que Paulo vinha de uma linhagem sacerdotal, farisaica, respeitada. E ele fala isso tudo em aramaico e todo mundo fica ouvindo. Aí ele diz também: olha, eu fui zeloso como vocês. Olha a forma dele dar uma deixa neles, né? Eu fui zeloso como vocês, eu fui violento como vocês. Ele não usa a palavra violento. Ele não usa assim: eu fui mal como vocês. Ele não usa isso. Ele usa: eu fui zeloso. Mas nós sabemos o que ele está querendo dizer. E aí ele fala que perseguiu aqueles do caminho. O caminho é que eram os cristãos, aqueles que criam em Jesus, que era o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E persegue-os. E não persegue só homens, só os apóstolos, não. Eles perseguem famílias, perseguem crianças, mulheres, prendem, tortura, maltrata. Tudo isso eles faziam, tá?
matavam, como mataram Estevão no capítulo 7, após um discurso cristocêntrico. E aí Paulo fala: olha, isso que aconteceu, isso não aconteceu só por mim mesmo não, tá? Pode perguntar para o sumo sacerdote, pode perguntar para o Sinédrio. O Sinédrio era tipo um congresso que tinha 70 senadores, vamos dizer assim. E esses senadores eram fariseus ou saduceus. Juntamente com o sumo sacerdote, eles regiam a administração da região judaica no sentido religioso e político-cultural. E aí, meus irmãos, Paulo falou: olha, eles me deram cartas para irem até Damasco buscar os do caminho presos. E até aqui. Veja bem, Paulo nos dá uma introdução muito completa da sua vida. E a vida de Paulo, antes de Cristo, era uma vida totalmente corrompida pela maldade, pela fúria, pela a religião falsa, pelas ideologias que matam. Paulo era um desses. Toda religião no qual ela não tem Cristo, mas mais que ela fale de Deus e não tendo Cristo, ela produz uma ideologia que mata. Jesus diz que se nós queremos ter acesso ao Pai, nós precisamos ter acesso a Ele. Ele é a exata imagem do Pai, do nosso Deus. Então, toda religião que fala de Deus, mas não fala de Deus por meio de Cristo, ela é uma religião ideológica perigosa que pode fazer muitos estragos na humanidade. Nós vemos isso acontecendo aqui, ó. Quantas pessoas morreram por meio destas ações do judaísmo? E simplesmente porque eles não queriam que outras pessoas tivessem acesso ao Deus deles. Nós vamos ver que é isso futuramente. E isso nós temos que ter muita atenção. Nós tivemos na semana passada um assassinato do Charlie, né? Todo mundo sabe, por uma ideologia. Uma pessoa de esquerda entendia que ele era um mal para a sociedade, porque ele era um homem de direita que preservava princípios da família, bíblicos, e batia de frente com as pessoas que eram a favor de coisas que iam contra o preceito bíblico. E isso se torna uma religião para essa pessoa que matou. Por quê? Porque ela leva aquilo tão a sério, no sentido de presente na sua vida, que se torna uma religião para ela, aquela ideologia. Como era para Paulo, a sua ideologia se tornou uma religião tão grande que ele perseguia, matava, prendia, achando que estava fazendo isso em nome de Deus, achando que estava fazendo um bem para a sociedade. E nós vamos ver que não estava. Quantos Paulos nós temos em nosso meio, né? Nesse sentido aqui, do passado. E que Cristo transformou. Eu quero dizer para você hoje que se você está olhando para o Evangelho e vendo um Evangelho sem Cristo, você está vivendo um engano. Não há Evangelho sem Cristo. Não há vida sem Cristo. Não há vida eterna sem Cristo. Não há caminho sem Cristo. Você pode até falar de Deus, mas sem Cristo não tem valor nenhum. Que Deus lhe abençoe. No nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê condições de caminhar como Cristo caminhou, vivendo como Cristo viveu. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja indo de encontro com aqueles que neste momento estão ouvindo e vendo este devocional, e que o Senhor transforme a vida, que o Senhor mude a caminhada, que o Senhor liberte, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno.
no nome santo de Jesus Cristo.